todos, eu sou a professora Amanda Gomes, professora de redação, e hoje eu trouxe a vocês aqui a leitura do edital aí para o concurso da SEMEC. Então nós vamos fazer uma breve leitura aqui sobre alguns tópicos importantes que você precisa saber para redigir o texto ali no dia 5 de dezembro, tá? O dia da realização da prova da SEMEC. Então nós vamos começar aqui com a leitura aqui de algumas características da prova discursiva, tá bom? E aqui, ó, no tópico 12, nós percebemos aqui, vamos fazer essa análise, essa leitura da prova discursiva, né? O tópico 12.1, nós temos aqui, ó, a prova discursiva será realizada para todos os cargos, juntamente à prova objetiva. Ou seja, todos os cargos aí vão ter a prova discursiva, vão ter a redação, né? Como um dos princípios, um dos caráteres eliminatórios, classificatórios ou eliminatórios. Vamos ver o próximo, né? Somente será corrigida a prova discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida nos subíndices 9.41 e 9.42 e que estiver classificado até o limite disposto da tabela 12.1, de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste edital. Esse tópico aqui, ele fala que se você só vai ser classificado, a sua redação só vai ser corrigida ali de acordo com a tua pontuação, com a pontuação que você fará na prova ali objetiva, ou seja, você tem que acertar 50% da prova objetiva para que sua redação seja corrigida. Outro ponto muito importante é que a tua redação vai ser corrigida pelo caráter classificatório da tua pontuação, que nós já vamos ver no item a seguir, a tabela a seguir, que eu vou te mostrar. O número de classificados no dia da prova, né, que essas redações serão corrigidas, né, pelo número de classificações. Então, vamos seguir adiante. Todos os candidatos empatados com o último colocado na prova objetiva, dentre o limite disposto na tabela 12.1, que nós vamos ver a seguir, terão sua prova discursiva corrigida. Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido na tabela 12.1, ainda que tenham a nota mínima prevista nos subíndices 9.41 e 9.42, estarão automaticamente desclassificados e eliminados do concurso público. Seguindo, para não ser eliminado do concurso público e ter a prova discursiva corrigida, o candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá atingir no mínimo a pontuação estabelecida nos subíndices 9.41 e 9.42, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste edital. Então, o que nós estamos percebendo aqui? O primeiro ponto é que você deve, primeiramente, acertar 50% ali das suas questões objetivas, não é? Da prova, para que sua redação seja corrigida. Então, o foco não é só na redação. Além da redação, você também tem que focar nas questões, porque se você não focar nas questões e não acertar 50%, a sua redação não será corrigida. Então, vamos lá para o próximo item, que é a tabela, né? Que vai demonstrar a vocês a classificação, a quantidade de classificados, né? E aqui está a tabela, não é? A tabela 12.1, né? Que vai demonstrar a vocês a classificação para a correção da prova discursiva. Então, ainda tem esse procedimento que vocês estão vendo, que está aparecendo aí na tela para vocês, não é? Cada cargo tem
um número de classificados. Então, você tem que se dedicar o possível para que você esteja aí entre os classificados, para que sua redação seja corrigida e que você tenha aí um cargo público, você seja um servidor público efetivo, não é? Então, nós vamos começar com o professor licenciado pleno, né? Que é Pedagogia, Magistério para a Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Área de atuação, Educação Infantil. Para esse primeiro cargo que vocês estão vendo, nós temos aqui 1.300, ou seja, eles vão corrigir 1.300 redações e vocês precisam, né, estudar, se dedicar para que vocês fiquem entre esses classificados. Então, serão corrigidas somente 1.300 redações para o cargo aí de pedagogia, né, com área de atuação na educação infantil. O próximo cargo é o professor licenciado pleno, também pedagogia, né? Porém, a área de atuação são as séries iniciais do ensino fundamental e ou educação de jovens e adultos, que tem aí o EJA, não é? Então, para classificação, né, da redação, a prova discursiva só será corrigida 930 redações. 930 redações para esse cargo que vocês estão vendo, né? Já para o professor licenciado pleno em língua portuguesa, como está aparecendo aí para vocês, serão corrigidas 120 redações, tá bom? 120 redações, ou seja, você tem que ser classificado, né, entre essas 120 pessoas aqui, entre 120 redações. Professor licenciado pleno em matemática, 190 redações serão corrigidas. Professor licenciado pleno em história, 50 redações. Aqui nós temos já um número bem pequeno, né? São só 50 redações para professor de história. Professor licenciado pleno em geografia, 110 redações serão corrigidas. Professor licenciado pleno em inglês, 80 redações serão corrigidas. Professor licenciado pleno em artes visuais, música, dança, teatro ou educação artística, 120 redações serão corrigidas aí. Professor licenciado pleno em ciências, temos 120 redações que serão corrigidas. Professor licenciado pleno em educação física, 130 questões serão corrigidas. E por último, nós temos o técnico pedagogo, não é? Que serão 900 questões corrigidas. Então, você percebe que não é apenas você acertar 50% da prova objetiva. Além de acertar 50% da prova objetiva, você tem que fazer uma excelente redação, não é? A redação vale aí 20 pontos, né? Eu indico que você tire pelo menos, no mínimo, 18 pontos aí para que você seja classificado. Não basta apenas você acertar 50% da prova objetiva e não tirar uma boa nota em redação, porque aí você não vai ficar entre os colocados. Você percebeu que, de acordo com a tabela que eu acabei de mostrar a vocês, tem aí um número de colocação para cada cargo e você terá que ficar entre um desses colocados para que você tenha aí o tão sonhado cargo público na sua área. Então, nós vamos para o outro processo de redação, não é? Para outra tabela que eu vou mostrar para vocês, os processos de correção da redação da SEMEC, tá? Vamos lá analisar. Então, antes de nós
analisarmos a tabela de correção, eu quero ler com vocês o item 12.2, né, que fala que a prova discursiva será composta por uma questão de conhecimentos específicos conforme o anexo 2 dos conteúdos pragmáticos. Então, olha, anotem aí essa observação. O item 12.2, ele fala que um dos temas da redação da SEMEC, ela estará ali no anexo 2, ou seja, se vocês já analisaram o edital, nós temos ali os conhecimentos específicos de cada área, certo? Nesses conhecimentos específicos de cada área, tem ali alguns assuntos, não é, bem importantes, e um desses assuntos será o tema da prova de vocês, tá bom? Eu preparei aqui para vocês, eu separei alguns temas de cada área, para que vocês já venham ali dar um olhar ali para aquele tema, um olhar mais importante ali para aquele tema, certo? Para que você não fique ali perdido na hora da prova, tá bom? Então, vamos ler aqui o item 12.3, que fala que a prova discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na tabela 12.2. Então, nós temos aqui a tabela, que vocês estão vendo aí na tela, não é? Então, os aspectos de correção da redação, para que você obtenha o máximo de pontos, né, que serão 20 pontos da prova discursiva, né? Os aspectos de correção são divididos em 4, né? Esses 4 elementos são, vamos analisar o aspecto número 1, que é o atendimento ao tema proposto na questão. Então, nós temos aqui, a resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela questão discursiva e vale 5 pontos da prova. O item 1, ele fala ali da fuga ao tema, não é? A tua redação, ela tem que estar de acordo com o tema que será proposto pela banca ali no dia 5 de dezembro. Ou seja, você não pode fugir. Você não pode fugir do tema, você não pode discutir sobre assuntos aleatórios que estejam longe do tema que será proposto pela banca AOCP no dia 5 de dezembro, tá bom? Então, a resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela questão discursiva e valerá uma máxima de 5 pontos. Ou seja, se você atender ao tema proposto, né, se você for de acordo com o tema, não fugir do tema, você já tira aí 5 pontos na sua redação. O próximo item é o item 2, né, que é o conhecimento técnico-científico sobre a matéria. O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do assunto, tema, né, abordado pela questão, demonstrando domínio técnico-científico, e vale 7 pontos. Então, você percebe que o item 2, ele tem uma nota maior, né, que é 7 pontos. E o que é o item 2? O item 2 não é nada mais e nada menos do que uma contextualização, né, um repertório sociocultural que você deve usar ali na sua redação. O corretor quer que você seja uma pessoa crítica, né? Uma pessoa ativa em relação ao tema que será proposto. E você vai pegar ali nas mais variadas áreas do conhecimento, na filosofia, na matemática, na geografia, na biologia, nas atualidades que nós estamos vendo no Brasil, não é? Então, isso é contextualizar. Lembra que você tem que contextualizar, e nós vamos ver mais adiante na nossa próxima aula, nos 4 parágrafos, que é o parágrafo de introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento, e bem como também deve ser contextualizado ali no parágrafo de conclusão, né, na finalização do seu texto. Então,
a partir do momento que você contextualiza, que você usa ali um repertório sociocultural, você já adquire 7 pontos na tua redação, porque o corretor quer alguém crítico, alguém ativo. Não basta eu só escrever uma redação, eu também tenho que por exemplo, não é isso que eu acho. Por exemplo, eu dou a minha opinião, mas além de eu dar a minha opinião, eu também tenho que pegar um filósofo, um sociólogo, um acontecimento histórico que tenha a ver com o que eu falei. E assim eu vou persuadir o leitor. Eu vou persuadir e convencer aquele quem lê, o receptor da minha redação. Então, isso é muito importante. A contextualização na redação da SEMEC, não só da SEMEC, mas de outros concursos, é de extrema importância para que você tire uma excelente nota. E você percebe que aqui na tabela, ele te dá 7 pontos apenas para você contextualizar, para você apresentar conhecimentos teóricos e práticos a respeito do assunto, né, que será abordado pela banca, né, dia 5 de dezembro. Então, o tópico 2 aí você já deve demarcar e já ir estudando algumas contextualizações de acordo com os temas que eu vou mostrar a vocês no final da aula, tá bom? Vou mostrar alguns temas referentes a todas as áreas do conhecimento, né? Seja de matemática, de língua portuguesa, de educação física, entre outros. Eu vou demonstrar a vocês os temas, os possíveis temas que poderão cair na prova da SEMEC, certo? Então, vamos para o subitem, para o item, né? 3. Clareza de argumentação, senso crítico em relação ao tema proposto na questão. A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao questionamento abordado pela questão discursiva. Então, o item 3, nós percebemos aqui que você tem que ter clareza na sua argumentação. Ou seja, no momento que você pega ali a sua prova, você tem que opinar, né? Dar uma opinião referente ao assunto, né? O que você acha sobre o assunto? Claro que em terceira pessoa eu nunca vou me incluir na redação dissertativa argumentativa, tá bom? Então você tem que ter clareza nos seus argumentos para que você venha convencer o leitor da sua redação, do seu texto, tá bom? Então, vamos para o item 4. E recapitulando, tá? O item 3, a clareza nos argumentos, o senso crítico, né? Ele vai valer 3 pontos aí na sua redação. Vamos para o item 4 da tabela, utilização adequada da língua portuguesa. A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual uso adequado da ortografia, isso é muito importante, né? A ortografia. Constituição dos parágrafos conforme o assunto abordado. Estruturação dos períodos do interior dos parágrafos. Você tem que ter coerência entre as porções textuais, relação lógica entre as ideias propostas, emprego adequado dos articuladores, que são as conjunções, tá bom? No interior das porções textuais. Então, aqui, o item 4, né, o uso adequado da língua portuguesa, ele já vai valer aqui 5 pontos na tua redação. Então, olhem só, caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 nos demais aspectos, 1, 2 e 3, o de número 4, de utilização adequada da língua portuguesa, também será pontuado como nota 0. Então, uma observação muito importante. Se você tirar 0 no item 1, 2 e 3, e mesmo assim for de acordo ali com a norma padrão da língua portuguesa, ter ali uma utilização da língua adequada, ainda assim o item 4 também valerá 0. Então, é muito importante que você tire
mais de 0, né? Não zere ali o item 1, o item 2, nem o item 3, para que você tire uma excelente nota. Em questão do item 2, eu coloco aqui como uma observação, que é um item que vale uma maior pontuação na correção da redação da SEMEC. Então, fica aí uma observação para que você já comece a fazer leituras sobre acontecimentos da atualidade, sobre alguns autores, alguns filósofos, de acordo com os temas aqui que eu vou propor para vocês que podem cair no dia do concurso, tá? No dia da prova. Então, fica aí essa observação, porque é um dos critérios que vale mais pontos. Então, são 7 pontos. O total dessa redação que vocês estão vendo aí na tela são 20 pontos, ou seja, 5 pontos para o atendimento ao tema, ou seja, eu vou elaborar a minha proposta de acordo com o tema que será proposto pela banca. 7 pontos para conhecimento técnico e científico, é quando eu vou contextualizar com uma área do conhecimento, não é? Então, eu tiro 7 pontos. A terceira é a clareza na argumentação, no senso crítico, aí eu tenho 3 pontos. E, por último, é a utilização adequada da língua portuguesa, que vem aí 5 pontos. E o total aí para essa redação é 20 pontos, tá bom? Então, vamos para o item 12.4, que é esse item que está abaixo da tabela. E nós percebemos, né, vamos fazer uma análise que fala assim: a correção da prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório será realizada por uma banca examinadora, conforme os aspectos mencionados na tabela 12.2. Cuja pontuação máxima será de 20 pontos. Isso nós já acabamos de ver, não é? Eu expliquei a vocês sobre a tabela. E o último subitem, o candidato deverá obter no mínimo 50% do total da pontuação prevista para a prova discursiva, para não ser eliminado no concurso público. Nós já também falamos sobre isso, você de 20 pontos, né, a pontuação... nós temos aqui a pontuação máxima de 20 pontos e você deverá aí pelo menos acertar 50% da prova de redação. Além de você ter que acertar 50% da prova objetiva, para que sua redação seja corrigida, você também deverá acertar pelo menos 50% aí da sua prova discursiva, tá? Mas lembrando que você tem que ficar um pouco além desses 50%, porque você tem que entrar ali naquela margem de classificação, não é? Para a língua portuguesa são 120 redações que serão corrigidas, se eu não me engano, tá bom? Então, você tem que entrar ali nessa margem de correção, tá? Então, vamos pro próximo subitem, que é o 12.5. A folha da versão definitiva será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. As folhas para o rascunho no caderno de questão são preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da prova discursiva. Então, aqui eles vão te disponibilizar, né, uma folha de rascunho para que você preencha ali a redação, né, mas ela não é a definitiva. Você terá que passar ali para a folha definitiva, e só essa que valerá a pontuação, tá bom? Vamos para o próximo item. O candidato disporá de no mínimo 15 linhas, isso é importante, tá, pessoal? 15 linhas no mínimo, a redação deverá ser escrita no mínimo de 15 linhas e no máximo de 30 linhas. Para elaborar a resposta da questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento do texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 linhas, permitirá para a elaboração de seu texto.
Então, o mínimo aqui, como vocês estão vendo, é de 15 linhas e o máximo aí é de 30 linhas para redação da SEMEC, tá bom? Próximo item, vamos lá. A prova discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato em letra legível com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. Isso aí eu acho que todos já sabem, não é? Próximo item, a omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato. O próximo item, o candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atender-se apenas para as informações contidas na prova discursiva para sua realização. Então, vamos lá para o item importante, né, que é o 12.9, que fala que o candidato terá sua prova discursiva avaliativa com nota 0 em caso de... Então, o candidato ele terá nota 0 em caso de não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado, ou seja, a fuga do tema ali, não atender o tema proposto pela banca, já vai acarretar na nota 0, tá bom? Então, tentem não fugir do tema que vai ser proposto pela banca. A letra B, manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste edital. Letra ilegível aqui também acarreta em nota 0 no concurso público, tá? A letra C, apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor. Então, olha só, você não pode ter uma acentuada desestruturação na organização textual, né? Então, você tem que avaliar muito bem a organização textual e também você não pode atentar contra o pudor. Você não pode ali utilizar palavras que denigram, né, o poder público e entre outras. A letra D já vem falar sobre redigir seu texto a lápis, né? Não pode redigir o texto a lápis, você tem que usar aqui caneta azul ou preta. Letra E, não apresentar as questões redigidas na folha da versão definitiva ou entregar em branco. Então, aqui você deve redigir a sua redação na folha definitiva, né? Porque eles vão dar ali um rascunho a você, mas você precisa passar a limpo para a folha definitiva, tá bom? Se você não passar a limpo para a folha definitiva, você estará desclassificado, a sua redação valerá 0. E, por último, apresentar identificação em local indevido de qualquer natureza, nome parcial, nome completo, outro nome, qualquer número, letra, sinais, desenhos ou códigos. Então, se atentem a isso, analisem bem aonde vocês vão colocar os dados, tá bom? Que isso também pode acarretar na nota 0. E, por último, né, nós temos aqui o item 12.10. Quanto ao resultado da prova discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 16 desse edital. Então, o que nós analisamos desse edital que é importante para você já começar a estudar para a prova? E para finalizar aqui a leitura do edital, né, da parte da redação da prova discursiva, e para nós recapitularmos o que foi dito, né? Em primeira análise, nós vimos aqui que o tema que vai ser proposto pela banca no dia 5 de dezembro, ele vai estar ali presente no anexo 2, tá bom? Do edital. E ele estará presente ali nos conhecimentos específicos de cada área. Isso nós vamos ver daqui a pouco, né?
os temas que podem ser propostos pela banca, tá bom? Outro ponto muito importante é a divisão ali da correção da redação, que é dividida em 4, que nós acabamos de ver, com um total ali de 20 pontos. Então, a nossa aula foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Agradeço a presença de todos e até a próxima aula.